Glória a Deus. Que tremendo poder estar aqui hoje à noite. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já sigo vocês por um tempo. Falei para o pastorzão hoje sobre isso. E eu estou hoje com a minha esposa, com a minha filhinha também, né? Estão aqui. Fica de pé um pouquinho aí. Isso. Põe a Nick de pé, por favor. Isso. Reverência. Isso. Essa é minha filhinha Nicole, minha esposa Andresa Cunha. E quando a gente estava vindo para cá, a gente, ao entrar na avenida, né, o GPS pede para voltar, mas quando a gente estava chegando assim, a gente já viu aquele monumento, Oitava. Falei, nossa, olha só que maravilhoso, né? E saber que essa igreja é uma referência nesse lugar, para a honra e a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos para a palavra, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. É um privilégio muito grande poder estar aqui, muito mesmo, servindo ao Senhor com alegria. Eu vou procurar ser sucinto, procurar sempre cumprir o horário. Marcos capítulo 5, verso é o 21, quem achou diga amém, quem não achou diga espera um pouco o pastor. Glória a Deus. Achou? Vamos ficar de pé por favor, por gentileza. Diz assim a santa palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para uma outra banda, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos, se despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Diga glória a Deus. Até aqui, por favor, feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua santa palavra, palavra que nos orienta, palavra que nos ajuda. Que o Senhor possa mais uma vez, ó Pai, romper conosco nessa noite, nesse tempo extraordinário. Nós oramos em nome de Jesus, e você diga amém. Pode se sentar, por favor. Uma palavra linda, preciosa, que a gente começa a ver e a entender. E eu tenho certeza, não vim trazendo nenhum tipo de novidade nesse púlpito, porque aqui é pregado a palavra todos os cultos em nome de Jesus, amém? Mas vim trazer um pouquinho daquilo que nós temos experimentado da parte do Senhor Jesus. Eu chego na igreja do Nazareno Central de Campinas em 2009, final de 2009, e ali eu começo a Deus trabalhar no meu coração, na minha vida, de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa, porque Deus, Ele tem sempre novos começos para os teus filhos. Eu cheguei extremamente machucado, destruído, e ali eu fui começando a ser restaurado. No ano de 2010, no ano de 2011, a gente assume ali, depois que teve uma mudança na igreja, a gente assume ali os cultos de terça-feira, e foi um tempo maravilhoso na minha vida. Me formei, me casei, e no ano de 2017 Deus me chama para Americana, a gente assume a videira, e tem sido um tempo de desafios, mas um tempo também de muita experiência. Nesse tempo nós adquirimos não bagagem, porque nós temos aprendido também. Queria falar para vocês que
Me compreenda, por favor, isso não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vitória. A gente aprende ainda mais na dor do que na alegria. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que há mais reflexão no tempo do dia do luto do que na festa. Em 2010 eu chego na igreja e a gente passa por alguns processos. Mas eu queria te falar desde já que a gente leu uma história aqui de um homem chamado Jairo. Jairo é um homem que tem muita patente. Se fosse num dia como o de hoje, por exemplo, Jairo seria um homem de primeiro banco. Não seria um homem só de primeiro banco. Ele seria um homem que, se tivesse votação na igreja, certamente o nome dele aparecia no painel. Não é só isso. Jairo era tão importante que a Bíblia diz o principal da sinagoga. Provavelmente o homem que lidava com a liturgia daquele lugar, um homem exponencial. Não somente isso, ele teria direito a microfone. Não é uma pessoa comum, mas é um homem que entendeu, num certo ponto, que não há limites, porque quando nós precisamos e desejamos e necessitamos que Deus venha a nós nos desfazemos de qualquer tipo de patente, de qualquer tipo de know-how, de diploma, porque você concorda comigo? Concorda comigo, você que é pai e mãe? Quantos pais tem aqui hoje? Levanta a mão. Não tem aquele ditado? Vamos falar a verdade? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. A gente fala assim, por muitas vezes. Mas aqui, se eu pudesse dar um tema para isso aqui, eu gostaria que você repetisse comigo: a jornada de Jesus. Jesus está numa jornada aqui. Se você pegar o verso 1 de Marcos, ele vai falar sobre a libertação de um endemoniado de Gadareno. Um moço que vivia no meio das sepulturas e ficava ficava se ferindo adiante das pessoas. E a palavra diz que quando ele viu Jesus, ele mesmo já falou: o que você está fazendo aqui? Porque ele sabia que tinha chegado a hora dele, vazar, ir embora, porque a jornada é aonde Jesus passa, vai haver sempre libertação. Diga comigo: libertação, cura e provisão. Você está preparado para isso? Diga a glória a Deus. Vamos repetir de novo: aonde Jesus passa, diga comigo: a libertação, a cura e a provisão. Se você veio buscar qualquer coisa, eu não sei o que você veio buscar, mas saiba que nesses dias aqui de batalha, de culto, esses dias que estão tendo aqui as quartas-feiras, Deus vai abrir a porta, vai haver libertação, vai haver cura e vai ter portas abertas em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que ele falou assim: quem que está aí? Falou assim, somos muitos, é legião, podemos, ele mesmo antecipou, ele disse: podemos ir aos porcos, porque ele sabia que para ele já era, o tempo já tinha acabado. Quando Jesus chega num lugar: meu filho, qualquer coisa que for de hostes das trevas, que for de ordem maligna, tem dia e tem hora e tem tempo para sair fora, porque nele há todo o poder. Diga glória a Deus hoje à noite. Quando ele vê: posso ir para os porcos? Pode ir. Foi embora. E a Bíblia diz que aquele moço foi liberto. Foi uma bênção. Mas Jesus continua a sua trajetória. Aí agora vem Jairo, um homem de núcleo alto, de sociedade, um homem que tinha muita patente. Mas só que é o seguinte: bateu o desespero nele. Você acha que ele não tinha amigos médicos? Você acha que ele não procurou os neurologistas ou médico de cura, os pediatras da época, os renomados? Já tinha procurado tudo, você pode ter certeza. Mas ele viu que quando bateu o desespero dele, o único que podia ajudá-lo é Jesus Cristo de Nazaré. E ele fala: eu preciso da sua ajuda, a minha filhinha está morrendo. E Jesus diz assim para ele: então vamos nessa, vamos caminhar comigo aqui, que vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho, uma mulher que sofria há muitos anos com seu fluxo de sangue, ela interrompe o caminho, aspas, de Jairo, mas o não de Jesus, porque a jornada é dele. E ali Jairo começa a assistir uma cena. Agora você imagina só: a mulher lá passa pela multidão, a mulher consegue vencer todos os desafios da jornada. Agora no meio do caminho, agora preste atenção nessa mulher, essa mulher que jorrava sangue, certamente uma coisa acontecia com ela, preste atenção: cheirava muito mal.
A minha esposa é da área da saúde. Você sabe o que é sangrar? A pessoa, provavelmente alguém chutava ela assim e falava assim: ó, sai, para de atrapalhar. É no meio da multidão. Não sei se você já se sentiu assim. Você está numa jornada, você está numa caminhada, mas alguém fala assim: não adianta, sai para lá, isso não é para você. Mas ela venceu, ela caminhou. A Bíblia diz que ela foi em meio à multidão. Até mesmo alguns discípulos deveriam ter falado assim: não, isso aqui não é para você. Mas até que a Bíblia diz que ela toca, porque ela diz assim: ó, se eu somente te tocar, não é apenas um culto, não é apenas uma reunião. Sabia que nesse momento basta um toque e a sua vida pode mudar. Um toque simples. Ela tocou, e a Bíblia diz assim: comece, naquele momento virou e falou: opa, para tudo. Sabe aquele momento? Agora muita gente estava lá, a multidão balançava ele, porque ele fazia cura, libertava, fazia coisas extraordinárias, ainda como faz hoje. Diga glória a Deus. Mas tocou, aí ele falou assim: para tudo, alguma coisa me tocou. Muitos te tocam. Tem muita gente, mestre. Dessa vez foi diferente. Nessa campanha é diferente. Vai acontecer algo exponencial. Vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo sensacional. Foi diferente, meus queridos. João, Pedro, foi diferente isso aqui que eu estou sentindo. Saiu essência de mim. Até que a mulher chega nele, conta-lhe a história, e você sabe o resumo. Ele fala assim: ó, vá, a tua fé te curou, te salvou, te libertou, te restaurou, te renovou. Aí eu te pergunto: e Jairo nisso aí? Você percebe que aqui a gente aprende com Jairo? Um homem de patente alta. Ele está com uma demanda, porque a sua filha está morrendo. E ele diz o seguinte: eu fico imaginando se continuasse uma fala de Jairo, porque não existe, irmãos. Jairo simplesmente fica quietinho, porque a jornada é como o velho hino: se Jesus está no barco, tudo vai descansa o seu coração. Se Jesus está no barco? Está no barco ou não está no barco? Então não tenha temor, não fica com medo não dessa tempestade, não. Descansa o seu coração. Jesus está trabalhando, até mesmo nesse tempo seu aí. Jairo fica quietinho, a gente aprende com ele. Ele tirou todas as patentes, toda a sua esfera social, toda a sua autoridade. Ele falou assim: eu estou com Jesus. Ele não se preocupou, porque Jesus faz como quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Essa é a situação. Agora é o seguinte: sabe o que a gente aprende aqui? De repente, até hoje, até agora, o milagre tem caído no seu vizinho de cá, tem caído no da frente, tem caído no de trás, mas não tem caído em você. Talvez Jairo estava ali esperando também, assim como a gente muitas vezes espera. A gente vê o testemunho do fulano, a gente vê o testemunho do ciclano, e é claro que nós devemos nos alegrar com ele. Mas deixa eu falar uma coisa com você: fica quietinho, fica de boa. Jesus está fazendo milagre com o fulano, com o ciclano, e também vai chegar a sua vez. Você também vai contar o teu testemunho. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas, porque você vai ter testemunho para contar aqui nessa igreja. Aí ele segue. Só que algumas coisas aqui para a gente entender. Ele segue, ele vai caminhando, mas alguém chega para tentar roubar a fé de Jairo. O pastor abriu o culto falando assim: ó, você vai ouvir falar de milagre. Tem gente que quer roubar a nossa fé na existência do milagre. Alguém chega e fala assim: Jairo, não incomoda mais, porque a sua filha antes estava doente, agora estão falando que já morreu. Já era. Irmãos, se a jornada é de Jesus, eu não tenho tempo para o texto, mas está aí no texto.
Está aí no texto. Jesus urgentemente interfere, entra na frente e fala assim: ó, não escute essas vozes. Quem você está escutando? Quem você está escutando? Para muitas vezes não se atirar de uma vez por todas. Sabe como que é com Jesus? Infelizmente ou felizmente é Ele quem tem essa didática. Não é como aqui, que eu sei aonde estão os degraus dessa igreja e eu vou descendo. Com Jesus é assim, meu filho, não tem nada, mas pode pôr o pé que o degrau Ele coloca. A fé é isso. E aí alguém vem e fala, ele fala: não escute, apenas vamos. Diga para alguém que está do seu lado: vamos nessa jornada. E vão caminhando, e vai andando, vamos nessa jornada e não vamos parar. Mas olha só o que acontece. Quando está chegando na casa de Jairo, tem gente chorando. E não era um choro comum não. Era: ai, Jairo, já era, Jairo. Repita comigo: vozes estranhas. E te provo por quê. Sabe por quê? Porque eles estavam ali, tipo, chorando: Jairo, já foi. Aí Jesus chega, Jesus tem um diálogo rápido com eles: por que vocês estão chorando? Se a menina só dorme. Sabe o que fizeram? Como é que alguém podia estar chorando por uma situação do outro? Tira sarro da sua fé, daquele que você acredita. Jesus estava afirmando que ela só estava dormindo, e eles riram, está no texto. Quantas vezes pessoas dizem que estão com você, dizem que estão do seu lado, até choram na sua luta, mas quando você levanta a mão, fala: não, lá na oitava eu ouvi uma palavra, e a palavra foi tremenda, do que o meu milagre vai chegar. Querem te derrubar. Deixa eu falar uma coisa para você: sai fora de vozes que não é de Deus, porque Deus está preparando milagres gigantescos para a sua vida e para a sua casa. Mas não é só isso não. Jesus fala: ah é? Todo mundo para fora. Se vocês não acreditam, ao contrário, pode sair todo mundo. Vai entrar no quarto apenas discípulos, pai e mãe. E aqui tem outra revelação: só vai curtir o milagre de pertinho discípulos e família, aqueles que acreditam. Porque eles estavam na sala de Jairo. E aqui eu te faço uma pergunta: quem está frequentando a sua sala? É aqueles que te motivam, ou é aqueles que te derrubam? Sala é lugar de encontro, mas quarto é lugar de intimidade. Jesus fala assim: ó, vai só ver discípulo e família. Ele entra. Quando ele entra, ele dá uma palavra: Talita cumi. Lê. Sabe o que ele está dizendo? Jairo, eu parei. Eu paro a hora que eu quero. Não importa se estão declarando que já morreu. Não importa se estão declarando que já acabou. Estão querendo falar que o seu casamento já está falido. Deixa eu falar uma coisa para você: não aceite, porque a última palavra quem dá no seu casamento é Jesus Cristo de Nazaré. Estão dizendo que o seu filho não tem mais jeito. Você está olhando para alguém que era andarilho na cidade de Campinas. Eu tomava 3 litros de conhaque por dia e cheirava cocaína. Eu frequentava, eu era morador debaixo daqui da ban. Mas um dia, minha avó, Aninha, aquela do coque, sabe aquela do coque que ora forte, orava. E os meus tios, meus primos falavam para minha mãe assim: o Marcelo não tem mais jeito. Marcelo é cemitério, o Marcelo é sepultura. Minha avó falava assim: ainda eu vou ver o Marcelo pregando a palavra de Deus. Irene, mãe, não desista do Marcelo. Até que um dia Jesus me tocou. Me formei em 2000, entrei na escola seminário em 2012, casei em 2012, Nicole nasceu em 2014, 2017 eu estava me formando. Sabe a quem estava lá na primeira fila
da minha formatura, a minha avó. Quando eu assumi a igreja, minha avó estava lá, e toda a família hoje está lá. Sabe por quê? Está falando assim: realmente Deus existe. Não desiste desse menino não. Não desiste do seu casamento não. Não desiste da sua empresa não. Não fica ouvindo falido não, meu querido. Não fica se aconselhando com quem também já está tudo perdido. O perdido só quer achar um perdido para andar junto com o perdido. É assim que funciona. Mas quando você encontra uma pessoa que fala: não, essa história vai mudar, essa história vai ser diferente, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, pegue isso como um baluarte e diga: desse lugar eu não saio. Entrou. Mas quando ele fala: levanta, a menina acorda. Aí eu te pergunto, essa menina devia ter mais ou menos uns 12 anos. A menina fica trancada no quarto para a vida inteira? Não, ela saiu para brincar. Quando ela sai para brincar, você pode crer que todos aqueles que viram a voz oculta teve que ver o milagre andando e pulando e cantando. É assim que vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Mas antes de dispensá-la, Jesus falou assim: ó, dá de comer a ela. Sabe o que ele estava dizendo? Alimente a sua promessa. Sabe o que é alimentar a sua promessa? A Bíblia diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Nós não estamos aqui cumprindo a agenda não. Nós estamos entrando aqui num ambiente de milagre, um ambiente onde Jesus trabalha. E foi assim que aconteceu também na minha vida. Foi assim que aconteceu também, porque eu falei para você que a dor ensina. 2010 eu chego na igreja central de Campinas, já estou ministrando, vinha de uma vida muito avessa. Eu tinha um filho chamado Felipe, ele tinha 17 anos de idade. Eu estava tocando, eu estava ministrando, quando eu recebi a notícia que o meu filho de 17 anos tinha sido assassinado. Na terça-feira eu ministrava e na quarta eu enterrava meu filho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não fica triste com isso não, porque Deus me tratou conforme Ele queria. Meu filho orava para que eu voltava, meu filho já era crente na casa do Senhor. É como essa cicatriz que eu tenho no braço. E quando eu era muito louco da cabeça, eu queimava cigarro no meu braço. Ficava umas feridas enormes aqui, quase perdi o braço por causa disso. Hoje a ferida sarou, mas está lá, é cicatriz, vejo, mas não dói mais, porque a Bíblia diz que tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E eu disse para vocês, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Não sou super-homem, mas continuei ministrando, continuei na casa de Deus. Um dia eu recebi uma profecia de alguém que falou assim: ó, Deus ainda vai restaurar a sua vida e vai colocar algo especial na sua vida. Eu fui continuando, eu não parei não, mesmo chorando, mesmo machucado. Está machucado? Está sangrando? Continua mesmo assim, porque tem dia e hora para o consolo chegar. 2012 eu caso com essa menina maravilhosa, Andresa, filha da Central. O pastor Aguiar fez o nosso casamento. 2014 nós recebemos, depois da profecia, que Nicole viria. Eu morava ali no Mansão em Santo Antônio, e eu estava no apartamento, um dia de domingo, ministramos, ficamos na igreja, fomos para casa. Quando eu chego em casa, a minha esposa estava rodando na sala. A minha sogra disse assim para mim, quando eu liguei para ela, eu falei assim: Marineide, a Andresa está extremamente rodando no chão. Ela falou assim para mim: faz o seguinte, leva ela no médico urgentemente. Eu levei. Quando ele abriu a Andresa, simplesmente ela estava sangrando toda. Ele disse essa palavra para mim: interna rápido. Nós corremos para a maternidade. Eu parei o carro, desci. Quando eu desci, entrou um aparato médico. Começaram injeção para inibir o parto, porque a Andresa estava com 29 semanas. Quando começaram a inibir o parto, para colocar injeção na menina, o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? A bolsa estourou. Quando a bolsa estoura,
A Nicole sai. Agora você imagina aquilo que era para inibir. Ficou inibindo mais de 24 horas. Quando a Nicole sai por fórceps, machucou a cabeça da Nicole. A Nicole nasceu com um diagnóstico de hidrocefalia. Põe a primeira foto aí se puder para mim. Se quiser baixar aqui, pode abaixar, tá? A luz. Isso aqui era a minha filha, do lado de uma incubadora. Do outro lado, a minha esposa numa UTI, com sangramento, descolamento de placenta. Agora eu estou com as minhas maiores joias na minha vida, agora na UTI. Eu olho para um lado a Nicole, eu olho para o outro a minha esposa. Corri na igreja, eu não corri para o bar, eu corri para a igreja, porque a unção de Deus está no altar. Corri para a igreja chorando, ajoelhei e fui conversar com o meu pastor, é claro, quando eu lembro que ele orou comigo, liberou uma palavra e eu voltei para lá. Quando eu voltei para lá, o médico disse assim para mim, dessa maneira, hoje, até hoje é o médico da Andresa, que a Nicole cuida com neuro. Ele disse assim para mim, nós vamos tentar salvar uma das duas. Agora você imagina eu, um Deus que fez promessa para mim, ouvindo isso humanamente e cientificamente falando, porque eu respeito os médicos, a minha esposa é da área da saúde, mas eu não aceitei essa palavra. Eu fui orar, eu falei para ele assim, eu vou orar, e a última palavra vem do meu Deus. Ele disse para mim, está tudo bem Marcelo, eu te conheço, segue a sua fé, está tudo certo. Eu fui orar. Eu me lembro que eu comecei a orar na central de Campinas, e chegou um outro pastor amigo, e chegou um outro, colocou a mão no meu ombro, a gente começou a orar. Eu lembro que a gente começou a orar tipo 4 horas da tarde, e foi passando, e eu lembro que na madrugada 24 horas ia dar mais ou menos umas 3, 4 da manhã, e eu lembro que a gente estava ajoelhado ainda orando, a gente sentava no banco, ficava ali conversando, orava de novo. Eu lembro que foi dando 3 horas da manhã, só ficou um comigo, foi dando 3 horas da manhã, o telefone não tocou. Foi ter alguma coisa errada. Deram 24 horas para a Nicole. 4 horas da manhã eu entro na maternidade e procurei o médico. Ele falou assim para mim, era para ter falecido as duas. Isso não aconteceu. Aí ele me explicou o que aconteceu, porque ele tinha dado o diagnóstico que a Nicole era cardíaca. Apenas um buraquinho, um lugarzinho assim, passava sangue e caía. Ele falava, ele fez assim para mim, ó, faz assim o sanguinho, ó, tuque, tuque, tuque. E ele falou assim, de manhã eu vou fazer um outro exame. Fiquei lá. Aí veio a moça, começou a fazer de novo o exame. Falaram assim para mim, a gente acha que a máquina estava quebrada. Eu falei, faz outro. Aí eles fizeram o outro. Quando eles fizeram o outro, até que foi uns 4, ele chegou em mim e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui. O que eu posso dizer para você, que aquilo que eu via onde o sanguinho passou, está normal e ela não é mais cardíaca. Foi o primeiro milagre que eu vivi, mas por que aconteceu isso? A minha esposa pegou uma bactéria chamada Listeria. Quem já ouviu falar nisso? É uma bactéria monstruosa, ela é voraz. Ela pegou, quando estava fazendo o exame nela, descobriram que ela estava com a Listeria, começaram a tratar nela. Mas quando a bolsa estoura, a neném agora está com a Listeria também. A bactéria foi, comeu um lado do estômago da minha filha. Ele me chamou e falou assim, eu não posso operá-la. Eu falei, se o senhor vai operar em nome de Jesus. Ele falou assim, é 4 horas de cirurgia. A Nicole subiu, quando subiu, eu fiquei da frente do lugar que volta. Quando voltou, ele arrancou a máscara e disse assim para mim, desse jeito e dessa maneira, eu não sei qual é a sua fé, mas aquilo que você segue é grande. Eu falei, é muito grande. Ficamos ali, ó, a Andresa sai em 15 dias, porque mataram a Listeria nela. Eu tiro ela do hospital. A Nicole ficou 90 dias, mais ou menos quando estava 1 mês, 2 meses, eu estava andando na rua fazendo umas coisas, me chamaram, fui no hospital. Quando eu chego lá, o diagnóstico foi esse, a Listeria está subindo para a cabeça, a Nicole está com hidrocefalia, a cabeça da minha filha estava desse tamanho. Eu não coloco foto para não chocar você,
Tem coisa que não dá. Mas depois no particular você pega com a minha esposa. Aí o médico chamou e falou assim: vamos ter que colocar uma válvula, uma derivação. A derivação, todas as derivações tem que ser do lado direito. Ele falou assim: da Nicole a gente vai colocar o lado esquerdo. Só que é o seguinte, essa daí pode tirar o olhar, a visão, e como também a fala. Eu falei: pode fazer. Eles fizeram. Quando eles fizeram, eu me lembro que a gente ficou mais alguns dias naquela luta, naquela dificuldade, e foi passando-se os dias, que até que um neuro chamado Dr. Marcelo Sena, que é aqui de Campinas, um dia ele me chamou, e eu me lembro, irmãos, que era como aquele portal que se abre. Quando eu abri a pasta de cirurgia, a gente debruçou nele assim quase 90 dias já, e ele disse para mim assim: vocês daqui uma semana estão levando o seu tesouro para casa. Passa a próxima foto para mim. Levamos a Nicole, estamos felizes, diga glória a Deus. Começamos o tratamento com a Nicole, foi tremendo, mas, diga comigo, mas o diabo vai sempre tentar te roubar a sua alegria. O diabo vai sempre tentar roubar o seu milagre. Ele vai dizer, porque tem dois tipos de milagres: um é instantâneo, outro é por processo. Você precisa captar o que está acontecendo com você, para você ter calma e não ser ansioso. Sabe por que você vive depressão? Porque você fica com as coisas do passado. Sabe por que você hoje às vezes está estressado? Porque as coisas do presente te assolam. Sabe por que às vezes você está ansioso? Porque você quer ver o futuro, não vai dar para ver, você só tem que crer. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, a gente vai trabalhando, vão tendo tratamentos caríssimos com a Nicole, não é fácil. O diagnóstico era esse, que ela ia ficar em cima de uma cama vegetando. Mesmo assim nós aceitamos, eu quis, eu falei para Deus: eu quero a minha filha, mesmo que seja assim, mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagre. Fomos tratando da Nicole com mobilidade reduzida, com muitos problemas. Nicole extremamente vesga, um olho ia para cá, o outro ia para lá. Eu falei assim: meu Deus, como é que vai ser isso? Mas a palavra disse que Deus tinha uma promessa sobre a minha vida, diga glória a Deus, e tem na sua também. Quando a Nicole está com 7 anos, o ano passado, nós tivemos quase uma fatalidade da nossa vida. Minha esposa veio fazer o tratamento com ela em Campinas, e quando ela passa pelo quarto que a Nicole estava dormindo, Nicole estava pulando. Já viu aquele filme do Exorcista, meu filho? A Nicole pulava, convulsões tremendas. Eu não estava aqui, eu estava em Americana. Meu cunhado pegou o carro, entraram nos Irmãos Penteados. Quando entraram nos Irmãos Penteados, ela com a menina no colo levaram. Mas os Irmãos Penteados, para quem conhece de hospital, não tem pediatria. Quando entraram lá no Irmãos Penteado, eles fizeram porque puderam, e eu me avisaram em Americana, eu vim para cá correndo. Quando eu entro para ver a Nicole estava toda vomitada. Pode passar aqui o próximo. Ela estava toda vomitada. Isso foi quando chegou no Samaritano, que limparam ela. Aqui estava a minha promessa, ó. O diabo tentando roubar, matar, destruir, porque é isso que ele quer fazer com a nossa vida de tempos em tempos. Às vezes ele vai matando devagarzinho, às vezes ele vai roubando devagarzinho, mas Deus é aquele que está falando: continua, porque eu sou o Deus e estou no caminho desse milagre. Eu me lembro que o médico não queria nem transferir a Nicole para o Samaritano, que ele falou assim: essa menina vai ter um piripaque na ambulância, eu não vou levar. Eu falei: o senhor vai levar. Chamamos o SAMU, transferiram a Nicole. Quando eu chego no Samaritano, que a gente foi recebido com uma equipe médica, foi eu que entrei e fiquei com ela lá dentro a noite inteirinha. No outro dia, o médico entrou para falar comigo. Nós estávamos em isolamento. Ele falou assim: nós descobrimos o que aconteceu. Sabe o que aconteceu com a Nicole, irmãos? A válvula estourou na cabeça dela. E eles falaram assim: nós vamos ter que operar. Vou colocar uma DVE, que é uma derivação para fora. E foi assim que a gente viu na primeira cirurgia da minha filha. Pode passar. Aqui diagnosticou, a próxima. Olha o estado que ela ficou. Pode passar. A derivação, a DVE saía para fora. Uma válvula para fora. Dava para ver o líquido sair tirando da cabeça da minha filha. Fizeram
13 cirurgias na Nicole, uma tirando do quadril, colocando no tendão, porque a Nicole não conseguia caminhar. Nicole, com toda a mobilidade reduzida que ela tinha, fizeram essa cirurgia. E aí a gente começou a orar, porque nós voltamos com ela para a casa Americana. Lá em Americana deu outra convulsão na nossa frente. Eu tive que sair com ela carregada no colo, levar para a Unimed Americana. Quando chegamos em Americana, o Dr. Romar disse assim, ó, tira ela daqui urgente. Eu falei, por quê? Nós temos aqui UTI pediátrica. Aí ele virou para o motorista da ambulância e disse assim, ó, você tem 30 minutos para chegar. Você imagina esse cara? Eu entrei na ambulância e eu disse assim para ele, eu falei assim, faça o seu trabalho, vai tranquilo. Mas se estourar um pneu, eu falei assim, faça o seu trabalho e vai tranquilo. E fui para trás, a Nicole pegava na minha mão e apertava a minha mão. E aí a gente foi, chegamos no Samaritano, entrou, foram fazer novas cirurgias na Nicole. E ficamos mais 60 dias no Samaritano. Entre válvula, tira, volta, põe, volta, volta, volta. O meu tempo está acabando, mas o seu está começando. Deixa eu contar para você o que aconteceu. Eu me lembro que tinha que colocar uma válvula importada na Nicole, porque o plano não cobria, e era uma válvula que tem antibiótico, e a gente sem condição nenhuma, zero. E eu me lembro que o doutor Paulo ficou a noite inteira fazendo umas coisas, tal, e eu me lembro um dia, eu estava, para quem conhece o Samaritano, tem uma capelinha, eu ajoelhei lá, e eu estava orando, eu falei, Deus, foi o Senhor quem falou, o Senhor não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa, o Senhor disse que a minha filha é um milagre, e eu creio que ela não vou sepultar outro filho. O Senhor me deu ela, e eu preciso dela comigo, custe o que custar, Jesus. Eu vou te servir por toda a minha vida, mesmo se o Senhor levar, eu vou te servir, machucado, mas eu vou te servir, como eu servi o outro. Mas Deus, dá Nicole para mim, deixa eu cuidar dela para o resto da minha vida. Eu quero fazer dela uma serva do Senhor. E eu lembro que colocaram uma mão em mim. Quando colocou a mão em mim, eu olhei, a enfermeira disse, o médico quer falar com você. Quando eu cheguei, eu me lembro que ele tirou assim, Dr. Sérgio, diretor da neurologia do Samaritano. Eu dou nomes porque a história é verídica, você está vendo. Quando ele tirou, ele disse assim, Dr. Paulo está trabalhando há 3 dias sem dormir, montando o laudo, porque a Unimed é feita por médicos, e esse laudo tem que ser muito bem feito. Aí ele me disse assim, nós tivemos a vitória, a válvula chega amanhã. Pode passar outra foto, por favor. Nicole teve que raspar a cabeça, porque essa próxima ela colocou atrás. Só que o melhor de Deus ainda estava por vir. Eu me lembro que essa menina foi sentenciada a ficar em cima de uma cama depois de 7 anos. Deus provou para nós que Ele é Deus maravilhoso. Mas o milagre é para o processo. Lembra que eu falei? Um cego foi rapidinho. Deus falou assim, pode enxergar e vai embora. O outro não, o outro vai lavar os olhos. Olha aqui, ó. Lama no seu olho. Espera por processo. E nós temos que entender que o tempo é de Deus, a maneira é de Deus, Ele sabe como trabalhar conosco. E eu não entendia por causa desse segundo incidente na nossa vida tão radical. Aí Deus falou no meu coração, eu estou fazendo o melhor, apenas espere, porque os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você não vai ficar fatigado em nome de Jesus. Eu me lembro que ele chamou, fizeram a operação tal. Aí claro, né, irmão, a Andresa chorou quando ela viu ela assim. Ela falou assim, o cabelinho dela. Eu falei, fique em paz, que o dela ainda tem jeito, quem não tem jeito sou eu. Foi o jeito de eu animar ela. Eu lembro que depois de 60 dias, foi um tempo maravilhoso, glorioso, e nós saímos de lá. Passa a próxima foto.
Presta bem atenção nessa foto. E aqui eu vou orar com você, se o pastor me permite. Lembra que eu falei que a Nicole tinha um problema seríssimo de estrabismo? Quem lembra? Um olho era para cá, o outro olho era para... Olha bem lá. Um dia eu quis fazer uma graça com essa foto aí na casa da minha sogra. E a gente tinha levado ela dormindo, adormecida ainda, colocamos, e ela estava com o olhinho fechado. Aí eu falei para todo mundo, porque 60 dias da segunda internação, minha mãe ficou, minha sogra ficou, minha irmã ficou, eu e minha esposa ficou ali, cada um num período, dormindo tal, 60 dias, sem parar, na escala. E eu me lembro que eu estava na sala, eu falei assim, quer ver? Vou chamar ela e vou falar assim, filhinha, quem que estava com você lá? Aí eu falei para ele, vocês vão ver só. Ela vai falar, o papai. A minha sogra, que isso? Vai falar que sou eu. A minha mãe, vai falar que sou eu. A Andresa falou, não, vai falar que é a mãe. Eu cutuco a Nicole. Depois você pega essa foto de perto. Se você nunca viu o olhar do Espírito Santo. Quando eu cutuquei e que eu falei assim para ela, quem estava com você na UTI? Ela disse assim, o Espírito Santo. E abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, a Nicole tinha mais de 3, quase miopia, numa consulta que nós tínhamos feito. Quando ela abriu os olhos, o olho estava no seu próprio lugar. E ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu quase tive um treco. Mas mesmo assim, eu falei assim, vamos levá-la de novo no oculista. Quando levou lá na mulher que faz para nós lá, ela falou assim para nós, não sei o que aconteceu, a Nicole enxerga melhor que a gente. Traz ela. Lembra aquela que era sentenciada em cima de uma cama? O milagre é por processo. Vem cá com o papai. Deixa o pessoal ver um milagre de perto. Vem cá. Pode vir. Já viu o milagre? Está aqui. Quem estava com você no hospital? Nicole fala, já começa a exercer falinha. Nicole escuta até demais. Tem dia que no carro, pastor, tem que falar, fica quieta aí. Pula. E o que ela mais ama falar, porque ela vive na igreja. Glória a Deus e aleluia. O milagre é por processo. Mas aquele que começou a boa obra é suficiente para terminá-la. Eu sempre digo, pastorzão, que hoje eu faço o trabalho de falar das coisas dela. Mas vai haver um dia que ela mesmo vai viajar as nações dizendo aquilo que Deus fez para ela. Talita cumi. Levanta da sua dor. Levanta do seu desafio. Levanta dessa luta. Deus só é com aqueles que lutam. E eu nunca vi um lutador guerrear sentado nem no chão. Lutador está sempre fica de pé. Eu não sei como Deus falou no seu coração hoje à noite. Meu tempo já foi. Mas o seu começa agora. Essa igreja tem palavra. Essa igreja tem louvor. Essa igreja tem adoração.
Essa igreja tem seriedade. Essa igreja tem altar de Deus. E eu não vim aqui na emoção, mas eu vim aqui na unção de Deus. E nós temos uma unção de milagres sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, porque Deus quis assim. Eu gostaria que você que tem um desafio muito grande nesse tempo aqui de jornada, sem demorar, corre aqui se você acredita, mas vem correndo. Você que tem um desafio enorme pela frente, você que precisa, só para aqueles que precisam de um milagre, para aqueles que estão necessitando da parte de Deus, que Deus faça algo assim desafiador, que aqueles que vão olhar, vão dizer assim, ó, não acredito que aconteceu isso. Pode vir mais para frente, pode vir mais para frente. A oração ela é simples, mas é uma oração que sai de um coração de um pai, que assiste um milagre todos os dias. Por mais que eu leia a palavra, por mais que eu veja muitos milagres de Jesus, é maravilhoso eu acordar todo dia e ver um milagre dentro da minha casa. E eu vim te dar uma palavra hoje à noite, na sua casa também vai ser assim. Quantos creem hoje à noite? Diga glória a Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje à noite, ó Deus, com o seu povo. Nós liberamos uma palavra profética hoje à noite. Assim como o Senhor dentro do hospital me deu autoridade para dizer, Listéria, sai da vida da Nicole, em nome de Jesus, e o Senhor curou ela. Pai, hoje à noite, Pai, nesse lugar, nesse ambiente profético, eu declaro em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus, porque o seu nome é sobre todo nome, o seu nome é sobre o nome da listéria, o seu nome é sobre o nome do divórcio, o seu nome, Pai, é sobre o nome, Pai, do escândalo, o seu nome é sobre o nome da vergonha, o seu nome, Senhor, é sobre o nome, ó Pai, da doença, o seu nome, Senhor, é sobre o nome da droga, o seu nome, Senhor, é sobre o nome do trabalho feito, Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor, sobre a vida do teu povo, não vale espírito de adivinhação, em nome de Jesus, ó Pai, porque a sua boa mão, Senhor, está sobre o seu povo hoje à noite, Senhor. Por isso que eu oro e eu libero uma palavra do céu hoje à noite, porque os céus estão abertos nesse lugar, Senhor. Pai, a fonte está jorrando hoje, Senhor. É uma água que limpa, é uma água que renova, é uma água que mata a sede, Senhor. Em nome de Jesus, alguns aqui já estão recebendo o milagre instantâneo, outros estão, ó Pai, no caminho do milagre, Senhor, que será por processo, mas uma coisa eu sei, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Por isso que eu libero uma palavra agora, Talita cumi, levanta, 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 em nome de Jesus. Diga comigo, você que está aqui na frente, levanta as duas mãos para o céu e diga comigo, Senhor Jesus. Não, diga como um exército, diga, Senhor Jesus, nessa noite eu creio no meu milagre, nas tuas maravilhas, porque o nome, sobre todo nome, na minha casa, na minha família, em tudo que sou, em tudo que tenho, diga, é o nome de Jesus, e dê uma salva de palmas, receba o teu milagre em nome de Jesus. Você trouxe seu material? Está lá fora, lá. Como o senhor fala? São carrinhos colecionadores. Pode. Aleluia. Quantos estão? Valeu a pena você vir nessa noite? Amém. Eu tenho certeza que esse testemunho de fé, essa palavra maravilhosa que foi ministrada, e o testemunho da vida dessa família é um testemunho que nos inspira. Foi só a primeira quarta-feira. Ainda tem mais 6 que eu tenho certeza que Deus
vai continuar a abençoar essa sua jornada. Amém? O pastor Marcelo tem, eu não falo que é material, mas o pastor Marcelo, a Nicole ainda está passando por um processo, ainda faz muitos exames, e o pastor, ele tinha ganho aqueles carrinhos de colecionador, para ajudar, e onde ele vai nas igrejas, ele leva para poder ajudar no tratamento da Nicole, aquilo que ele arrecada. Tem também aquela, acho que é almofada, né? Enfim, se você achar que deve abençoar a Nicole, passa lá, leva uma lembrancinha, um carrinho, compra um carrinho para mim. Eduardo, compra um carrinho para mim. Por que você riu? Compra uma almofadinha para mim, Lucivane. Amém. Glória a Deus. Então, olha, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Eu espero que você venha na quarta-feira de novo, traga alguém para receber uma palavra maravilhosa dessa, juntamente com você. E domingo a gente se vê em 2 horários, às 9 e às 18 horas, e os jovens às 19. O pastor é o único pastor que é acostumado. Não tem desculpa, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, por esse testemunho de vida, Pai, que o Senhor possa fazer milagres na vida do teu povo, operar maravilhas. Eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, mesmo, ó Deus, com os diagnósticos negativos, ó Deus, que muitas vezes recebemos. Nós cremos que a última palavra, ela vem dos céus, ela vem do Senhor. Então que o Senhor abençoe o teu povo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja no nosso coração, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Vai na paz.